Bom dia, bom dia pessoal, estão me escutando? Bom dia pessoal. Gente, na tela inicial, quando vocês mexem o mouse, na parte de baixo, no canto inferior, tem o local do microfone e o da câmera. O do microfone tem o nome mute e o da câmera tem stop video. Então vocês podem apertar o mute para desligar e quando vocês forem falar, vocês apertam de volta. Do outro lado, quase na tela, bem no meio da tela, tem um chat, onde vocês podem digitar a mensagem. Veja se vocês estão conseguindo e me dê um ok se estão me escutando. Professor, não estou ouvindo, não. Estou falando, tá me escutando? Agora estou. Beleza. Vamos aguardar o resto do pessoal ir entrar, tá bom? Como é que volta aqui? Qual parte que você está aí? Tem assim, modo de direção segura, seu microfone está ativado. Acabei de falar. Pronto, eu até mandei a imagem aí no seu celular para você compartilhar com a turma. É, bem quando você mexe o mouse, na tela embaixo aparece uma aba. Aí tem o ícone do microfone, da câmera, da mensagem. Então, se você quiser tirar o seu áudio e sua câmera, é só você clicar em cima. E se você quiser retomar, também da mesma forma. Eu estou vendo aqui que todos os colegas Ah, que beleza. entraram tiraram câmera e áudio. Se vocês quiserem colocar o áudio e a câmera, é só clicar em cima do ícone.
Se alguém tiver com câmera aí, pessoal, faz um teste aí só para ver se para ver se vocês conseguem, se eu vejo aqui vocês, por favor. Pronto, aí, Vitor, tô te vendo, beleza. Tranquilo. Agora você tá sem áudio. Ativa Dá aí. para ouvir? Pronto, tô te escutando. E, Vitor, o pessoal tá tendo alguma dificuldade? Como é que tá indo aí? Eu vou ver bem aqui no grupo. Só um instante. Tudo bem. E Delânia, se você não estiver conseguindo escutar, como eu estava explicando aí para o pessoal, na parte inferior da tela do seu computador, onde está aberto o vídeo do Zoom, tem a parte do mute. Vocês podem também, se o áudio de vocês estiverem com problemas, vocês clicam em cima do mute e vejam como é que está. Tem uma teclazinha para cima, ver como é que está o áudio de vocês. Ou então vocês podem ir na aba do próprio computador de vocês e tem a parte onde tem o microfone, ver como é que está o microfone de vocês para vocês ajustarem. A Carol está aqui já ou não? Que é da turma de Físio. Não, Tá não, professor. Tá não. Tá da minha turma. aqui é o pessoal da sua turma, todo mundo? Não, a Clara Vieira e Delânia, Ana Cláudia, elas são difíceis, né? Físio. A Joyce também. Ainda tá faltando gente chegar, Tá, vamos aguardar mais um pouquinho. que a turma é um pouco grande, tem uns 20 e poucos alunos. Uhum. Vou aguardar mais uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar para a gente dar início, tá bom? Beleza. Ô, Vitor, fala para o pessoal aí que se eles estiverem tentando entrar e só tiver o áudio, não tem problema. O importante é vocês entrarem na sala. Certo. Porque às vezes quem vai entrar pelo celular, pode ter algum problema na câmera ou algo do tipo. Ou então, se alguém for pelo computador, a sua câmera também pode estar com problema. Não tem problema, não. O importante é vocês entrarem. E aí, se o áudio não estiver funcionando, é só uma questão de configuração. Mas nesse momento, se vocês não conseguirem mexer, não tem problema, não. Pessoal, quem já for entrando, coloca aí no chat o nome de vocês, do lado coloca a turma, só para eu
me mapeando, tá bom? O curso, no caso. Vitor, vocês já tiveram aula com o professor Gislão, não? Dessa disciplina? Tivemos sim, Tiveram quantas? mas só uma aula mesmo. Só não foi uma aula. Vocês iniciaram as aulas de vocês no... Qual foi a data? Você lembra? Lembro, deixa eu ver, foi dia 3. Não, dia 2 de março. 2 de março, né? Dia 2 de março, é. Aí ele tinha passado um trabalho para a gente, mas aí eu acho que foi um texto. O trabalho que ele passou foi sobre um texto da Ana Bock, é isso? Deixa eu ver bem aqui se o nome é esse. É o capítulo 1, a psicologia ou as psicologias, mas não tem da onde ele tirou aquilo, o livro, né? Não tem o livro e nem o nome do autor. Eram 13 questões para a gente responder de acordo com o texto. Ô, Vitor, me mostra bem a capa aí, por favor. Como é que tá o primeiro capítulo? Psicologia ou as psicologias, né? Vou procurar bem aqui, ver se eu tenho esse texto. Só um minuto. Bom, as meninas da fisioterapia aí, conversa com o pessoal no grupo, veja se estão tendo algum problema, porque a gente vai iniciar em 2 minutos, tá? Se alguém não conseguir entrar nesse primeiro momento, eles ficam tentando. Eu sei que está sendo novo para todo mundo, mas a aula vai ficar gravada. Essa aula aqui no formato do Zoom, ela dura 40 minutos, 45. Assim que acabar o tempo, ela vai aparecer aqui na tela, ó, que está acabando. Assim que acabar, eu vou iniciar uma outra aula. Então, nós vamos encerrar, depois eu vou gerar um outro link, mando para vocês e entra todo mundo de novo, tá ok? E hoje terão 2 aulas. Certo? Certo, professor. Certo. Vou aqui só um minutinho, gente. Já volto. Tá. Carol.
Bem, gente, vamos lá. Bom dia Beleza. a todos. Como é que vocês estão? Todo mundo em casa? Estamos bem. Estamos bem. Ótimo. Gente, como você Olha, escutou o meu áudio que eu enviei ontem? Sim, Ah, beleza. tem sempre escutando. Gente, então vamos lá. Vou pegar e como eu já me apresentei, nós vamos dar início. Eu vou recapitular aqui algumas coisas e o que que a gente vai ver na nossa disciplina, tá bom? Fiquem à vontade para vocês conversarem, quando quiserem falar alguma coisa, é só pedir a voz que eu passo para vocês, tá bom? Como eu falei, eu já sou professor da disciplina da instituição, eu sou coordenador da clínica Escola de Psicologia que tem aqui e também dou a disciplina de Psicologia da Saúde, só que para o pessoal do oitavo e do sétimo período do curso de Psicologia. Eu também sou psicólogo de formação, tenho atuação na área clínica, na área do esporte, sou especialista em tanatologia, sou professor orientador também da instituição, então mais na frente aí, quando vocês começarem a parte do TCC de vocês, então quem sabe a gente pode se reencontrar, tá? E é isso, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? tá. E para que vocês vejam o meu material, o que que eu vou apresentar, mostrar aqui. Só um minutinho aqui. Ô, pessoal, mandem a mensagem no grupo aí, diga que nós já iniciamos, tá bom? Por favor. Tá bom. Compartilhou a tela aí com vocês, pessoal? Abriu. Sim, abriu. Tá aqui. Psicologia aplicada à saúde. Isso. Beleza. Gente, então, é uma disciplina que ela é fundamental todo curso da saúde ter, porque nós precisamos ter uma visão macro dos contextos de atuação dos profissionais da saúde e todo profissional da saúde e o contexto que vocês forem trabalhar, provavelmente vocês vão encontrar uma realidade onde terá mais de um profissional para além da área que vocês estão atuando. Então, é importante compreender como é que é essa multidisciplinaridade, como é que é o contexto da saúde, como é que é essa relação, processo saúde e doença, como é que é o manejo terapêutico, né? Eu acho que dos objetivos dessa disciplina que eu vou tentar colocar para vocês ao longo desse semestre é tentar ter um olhar de empatia, um olhar de ter uma sensibilidade para que nós possamos muitas das vezes se colocar no lugar do outro e para além da técnica ou de qualquer técnica bem estruturada que formos fazer, se você não consegue ou tem dificuldade em ter uma escutativa, ter um olhar de empatia, fica um pouco complicado. E falo isso por experiência e por os diversos contextos e também pelo que a literatura tem trabalhado, que são práticas fundamentais em todos os contextos, principalmente no contexto da saúde, principalmente quando você tem um contato com o outro, né? Eu dividi aqui assim para vocês, pessoal. Vamos tentar trabalhar, vamos dar continuidade e vamos avançar um pouco aí já nessa unidade 1 que vocês iniciaram até com esse texto, depois a gente vai retomar ele, tá, pessoal? Que o professor Gislão tinha passado para vocês, da Psicologia enquanto Ciências. Eu vou passar para vocês algumas bases psicológicas e, de fato, como é que essa psicologia está aplicada no contexto da saúde. Quais são os principais objetivos e perspectivas. A segunda unidade, eu vou trabalhar mais um olhar do cuidado, um cuidado humanizado, né, um atendimento diferenciado e como é que se dá esse processo de saúde e doença. E na nossa terceira unidade, seria trabalhar algumas questões do indivíduo, né, ou do paciente ou da pessoa diante da morte. E aí eu já trago uma introdução, eu já trago uma discussão mais do contexto hospitalar
que eu acho que é importante também trazer aqui para vocês um pouco dessa realidade, tá? E depois vocês viram aí que em cada unidade as provas se dividem, né? Em prova individual, escrita, ou em prova escrita, tem trabalhos que eu vou passar para vocês para juntar essa nota, tá bom? Eu trago uma pequena introdução do que seria ou do que é essas ciências psicológicas. Tem um termo na psicologia que nós trabalhamos e é importante todo profissional, e eu quero que vocês entendam e compreendam nesse primeiro momento que tem no contexto da psicologia, é que cada indivíduo ele tem sua subjetividade. Quando falamos a psique, o que é a psique? É o ser humano de uma maneira geral. Ela é muito difícil de definir e muito mais difícil de medir. Porque se partimos do conceito que cada indivíduo tem sua personalidade, cada indivíduo tem sua personalidade. Então, aqui, por exemplo, nós já temos um grupo de acho que 10 ou 12 pessoas e cada pessoa tem a sua subjetividade. E é importante tentar compreender o mínimo da particularidade de cada um, porque muitas vezes é aí que começa, aí é que mora o problema, aí é que mora algumas dificuldades, aí é que se fortalece ou atrapalha alguns tipos de relações, e acredito que todos vocês já conseguem ter uma percepção que isso acontece na nossa vida e no contexto da saúde de uma maneira geral. Concordam? O contexto ou o termo da psicologia ele é usado no nosso cotidiano de várias formas, de diversos contextos, né? Vocês já escutaram dizer assim, fulano de tal está com o psicológico abalado. Fulano de tal tem um psicológico muito forte. Olha, o psicológico dele foi fundamental naquele momento. Ou então, olha, naquele momento o psicológico dele não foi legal e acabou atrapalhando ele naquela atividade que ele estava fazendo. Então, tem várias formas, tem vários sentidos e é importante nós estarmos baseados de que forma que a ciência, de que forma que a literatura vai trabalhar. Porque muitas das vezes o nosso papel enquanto profissional da saúde é tentar gerar informações no sentido de educar a população, de educar o paciente. Porque muitas das vezes o paciente, o cliente nosso, chega com determinada demanda, chega com uma determinada situação e muitas vezes numa conversa bem estruturada, no manejo que você ter durante aquela escutativa, você já vai diminuir muitas das questões ou muitos daquela angústia, daquela ansiedade que o paciente chega até você. Então, vamos supor um exemplo prático aí do pessoal da fono. Então, se eu chego que eu estou com dificuldade em alguma coisa que o meu filho... ele está com problema na fala, ele está tocando uma letra. Então, o paciente, normalmente a mãe vai chegar extremamente angustiada se ela não tem instrução, né? Então, fulano, o que é que meu filho tem? Faz alguma coisa. Então, primeiro a gente tem que manter a calma, tem que ter paciência. Porque dá aula de conector. Se eu ficar com dificuldade ou ficar com aquela... E pessoal, só um instante. Coloquem o áudio pessoal, Isso, para desligar o áudio, porque está interferindo na minha parte. Pronto. Não, mas tem que ficar calado aqui. Porque senão dá para escutar lá. Não tem problema, pessoal. Aí quando vocês forem falar, vocês liguem o áudio e se pronunciem, tá? Fiquem à vontade. Mas quando eu estiver explicando, é bom às vezes o áudio estar desligado, porque pode acabar atrapalhando o meu raciocínio. Então vamos lá continuar. Onde foi que eu parei? Deixa eu ver. Então, eu estava colocando lá o exemplo da fono, né? Então, muitas das vezes, você ter calma, ter paciência e você vai dar um feedback, vai dar uma orientação com base que, primeiro, a mãe tem que manter a calma, tem que explicar qual vai ser o procedimento básico a fazer. Muitas das vezes, vocês vão perceber, quando vocês iniciarem um estágio, estiverem na prática, que nem precisa fazer nenhum procedimento, simplesmente é mais uma questão de angústia, é mais uma ansiedade, ou uma demanda emocional que o paciente chega e ele quer colocar toda aquela responsabilidade na mão do profissional, seja ele qual for, se vira, faz alguma coisa.
Já um exemplo da física, eu chego lá com um determinado tipo de dor e pode ser uma técnica de terapia manual ou simplesmente um manejo, ou você apenas coordenar como é que eu posso dizer, apenas melhorar a sua postura que você vai conseguir diminuir ou simplesmente aquela dor não vai vir mais. Entende? Então, são situações. E também está relacionado a os diversos tipos de pessoas, os diversos tipos de subjetividade das demandas de pacientes que vão chegar até nós. Então, é importante ter um olhar, como é que eu posso dizer, ter um olhar para além da ciência, um olhar que os profissionais da psicologia, é importante que todos tenham esse manejo. Lógico, nem sempre isso acontece, mas a ideia é que os profissionais estejam instruídos nesse sentido. Então, imagine só, se toda uma equipe de saúde, uma equipe multiprofissional, está coesa, está todo mundo com aquele mesmo entendimento, com aquela mesma sensibilidade, e isso vai ter um feedback, vai ter um impacto muito mais positivo na vida do paciente ou na vida do seu cliente. Quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas, dizemos que ele tem psicologia para entender outras pessoas. Isso acontece com vocês, pessoal? Eu gosto de escutar, eu gosto de ajudar as pessoas, ou de dar alguma orientação, ou algo do tipo. Então, às vezes, nós, profissionais da saúde, estamos também dentro desse papel. Então, olha, eu escolhi minha determinada profissão, ou curso que eu quero estudar, ou algo que eu quero me especializar, primeiro porque eu tenho uma determinada característica, eu gosto de escutar, de me colocar à disposição dos outros para me ajudar de alguma forma ou algo do tipo. Alguém aqui se coloca ou já se viu nessa posição, pessoal? Eu já, com relação a uma amiga minha, né? Sim. Com os problemas dela com a família e tudo, e aí eu tento ajudar, e ela também me dá uns conselhos, tudo. Então, assim, a gente usa muito de psicologia, mais do senso comum, na hora de ajudar, né? Essas pessoas que são nossas amigas, né? Amigos também. Tem muito disso. Alguém mais, turma? Se quiserem, pode falar. Fiquem à vontade. Bem, esse exemplo que o Vitor colocou, ele é um exemplo bem didático e acredito que a grande maioria passou ou vai passar por isso em algum momento da sua vida. E é importante, na medida que, principalmente que vocês estão estudando, que vocês estão dentro de uma graduação, que vocês estão tendo um embasamento técnico-científico, é importante saber, em determinados momentos, diferenciar. Porque o que acontece, pessoal? Muitas das demandas que chegam até nós, ou que vão chegar até vocês, tem situações que diz respeito à área de atuação de vocês e tem situações que não, né? Por exemplo, vamos colocar o exemplo do Vitor aí de um amigo. Então, ele foi conversar, foi dar uma orientação ou algo do tipo. Porém, como ele falou, é minha amiga. A forma como eu vou avaliar e como eu vou compreender o meu amigo é diferente do paciente, ou pelo menos é para ser diferente quando chega um determinado paciente. Tem uma recomendação e orientação no Código de Ética da nossa profissão, que diz que nós não devemos, eu falo no Código de Ética do psicólogo, que não é interessante você atender pacientes amigos ou familiares. Por quê? Eu acabo colocando ou tendo um vínculo, e a partir do momento que eu tenho aquele vínculo, eu tenho uma certa dificuldade, ou muitas vezes quando eu for me colocar, quando eu for me posicionar, eu vou para além do profissional, eu vou para o amigo, eu vou para o primo, eu vou para o namorado ou algo do tipo. Então, a forma como eu vou julgar e como eu vou dar um determinado posicionamento diante de uma determinada situação, não vai ser de um olhar mais técnico. Ou às vezes pode até ser técnico, porém vai ter o emocional envolvido. Então, quando se tem um emocional envolvido, é interessante Vai que a ter gente... uma imparcialidade, né? Perfeito, Vitor. Vai acontecer um processo de imparcialidade,
vai acontecer uma transferência. O que é essa transferência ou contra-transferência? A transferência é quando o paciente acaba querendo colocar todas as suas questões para o seu profissional de saúde. E essa contra-transferência é você querer, ou daqueles casos que chegar até você, você se envolver demais. E nesse envolver demais, você vai se atrapalhar, você vai também ficar vulnerável a outras situações emocionais que pode atrapalhar no seu dia a dia ou durante a sua dinâmica de trabalho. Compreendem, gente? Então, dentro dessa subjetividade, dentro dessa personalidade, cada indivíduo tem seu comportamento, sua maneira de ver e perceber as coisas que estão ao seu redor, de ver e perceber as coisas que estão também dentro de si, porém nem sempre eu consigo, eu tenho essa dificuldade. Então, vamos colocar um exemplo prático. Pessoas que são introspectivas ou pessoas que estão mais extrovertidas ou introspectivas, extrovertidas. Extrovertidas. Porém, nem sempre a gente tem que... o senso comum, quando vermos determinado tipo de personalidade ou comportamento do outro, a gente já vai julgar. E é importante que nós, vocês, enquanto futuros profissionais, e mesmo que já estejam ainda no primeiro período, começar a perceber e avaliar o outro de uma outra maneira. Tá, ele está apresentando o comportamento de uma pessoa introvertida, mas será que ele é? Da mesma forma, ele está apresentando o comportamento de uma pessoa extrovertida, mas será que ele é? Hoje nós vivemos em um mundo bem complicado e estamos passando por uma situação de pandemia onde grande parte da população está com uma desordem emocional muito grande. Então, o que vai acontecer, que está acontecendo e vai acontecer muito mais, principalmente pós-pandemia? Pessoas que vão ter um quadro depressivo ou um quadro de depressão muito grande. Pessoas que vão ter uma oscilação de humor, porque vão estar desencadeando um pânico ou uma síndrome do pânico. Será que isso vai acontecer? Será que eu vou ter a doença? Será que isso pode acontecer? E por mais que você esteja tendo todos os cuidados, mas você vai duvidar que alguma coisa possa acontecer, porque normalmente o seu aspecto emocional está abalado, seja por essa questão de pandemia, ou muitas das vezes, gente, é um acúmulo, né? Você já vem em decorrência de outras situações, de outros contextos, e aí junta com essa pancada muito grande aí da pandemia, e você fica numa desordem emocional muito grande. E hoje eu falo para vocês, baseado em evidências e também na comprovação científica, né, que é o que a literatura diz, hoje mais de 70% a 80% dos pacientes, sejam eles em qualquer âmbito e atendimento da saúde, eles vão estar com algum problema emocional. Então é muito importante, não é só o psicólogo que tem que saber, ou o médico que tem que saber identificar. Todos os profissionais eles têm que ter uma noção, têm que ter um olhar para que, poxa, provavelmente isso que o meu cliente está me passando, eu acho que eu posso ajudar ele, mas ele tem que dar continuidade com uma outra orientação profissional, que não é a minha. Né? Então, da mesma forma, se eu estou com um paciente, por exemplo, gente, eu atendo criança, e eu vejo que minha criança, que ela está diagnosticada com TEA, ela tem um comportamento... ou melhor, ela tem problema de fala, né? Ela tem dificuldade de interação social. Não adianta eu fazer todas as abordagens, todas as intervenções terapêuticas da psicologia, se ela não tem acompanhamento com o fono para desenvolver, para estimular a fala, se ela não tem acompanhamento com o TO, com o psicopedagogo ou psicomotricista, porque se não houver esse trabalho em conjunto, ou pelo menos 2 ou 3 profissionais em prol desse paciente, vai ficar um pouco limitado, ou vai ser um trabalho paliativo. O que é esse trabalho paliativo? Eu faço esse acompanhamento só com um profissional X por tanto tempo, mas por essa quantidade de tempo, ele só teve esse tratamento com esse profissional X. Então, olha outras formas que ele podia ser estimulado, olha outras formas que poderia ter outros modelos de intervenção das diversas áreas da saúde. Então, vai chegar o momento que esse indivíduo ou paciente não vai aguentar mais ou vai ter muita dificuldade em aceitar
ou dar continuidade no tratamento só com esse profissional X. Compreendem o que eu estou colocando, gente? Sim, eu tenho um exemplo próprio mesmo meu. E quando fazia fonoaudiologia, quer dizer, as sessões, né, com o fonoaudiólogo, sempre me recomendava ir para o psicólogo também, né, para ter esse duplo acompanhamento e dar sequência, né, para que a pessoa, né, seja melhor acompanhada. E Compreendo. eu vi, acho que foi sábado, não, foi no domingo agora, lá na Meio Norte, o presidente da Associação de Psiquiatria Uhum. aqui do Piauí, ele estava falando sobre, como é o nome? É tipo uma bagagem emocional que todos nós trazemos e que essa bagagem como é que é o nome? Tipo uma bagagem em que a gente pode alocar essas forças para determinada situação, digamos, da nossa vida. Então, assim, a pessoa está vivendo um problema familiar. Então, ela vai alocar todas as forças dela psicológicas para resolver aquele problema, sendo que às vezes a gente distribui mal isso e acaba dando muito valor, muito mais tempo, gastando forças com problemas que não são assim tão necessários naquele momento. Então, Perfeito. eu não sei o nome lá da expressão que ele usou. É somatização, alguma coisa nesse sentido? Não, são duas palavras juntas. Mas eu entendi que você colocou. Vou compartilhar aqui com o grupo. Isso que o Vitor colocou, gente, isso acontece, eu acredito que todos nós também já passamos por isso e vamos passar. Chega uma determinada situação ou de determinada adversidade, você acaba colocando ou gerando uma expectativa muito grande naquilo, pode estar muito distante de acontecer ou que está prestes a acontecer, e a sua carga emocional, você se desgasta muito, né? Então, são inúmeros pensamentos disfuncionais, são inúmeras preocupações e comportamentos de ansiedade que pode se para uma coisa que pode ser real ou imaginária, né? Mas na frente eu vou trazer alguns exemplos e aí na nossa conversa também a gente pode trazer algumas situações e isso que o Vitor falou, né? Mas um exemplo prático é essa questão da pandemia, como eu já retratei. Gente, olha, tá acabando aqui essa nossa live, falta menos de 1 minuto. Vamos deixar encerrar aqui, tá? Eu vou mandar um outro link para vocês agora. Eu vou finalizar aqui, todo mundo sai e depois a gente entra no link que eu vou mandar para vocês, tá bom? Beleza. Até já, gente.